Olá, muito bom dia para você. Uma feliz sexta-feira. Chegamos a mais um final de semana, ao início, de um fim de semana, encerrando essa semana debaixo da misericórdia, da graça, do amor de Deus. E eu declaro sobre a tua vida a força e a presença de Deus. Hoje, dia 21 de fevereiro, sexta-feira, é muito bom estar aqui com você, é muito bom poder compartilhar da palavra do Senhor, é muito bom estar aqui, poder fazer essa devocional juntos. E eu espero que o Senhor continue falando com você, se Ele tem falado com você ao longo desses dias em que nós estamos caminhando, por este ano, declarando prioridade ao Senhor, declarando que o Senhor será a nossa prioridade, acima dos nossos sonhos, objetivos, as nossas metas, de tudo aquilo que a gente já vive, Deus estará acima. Esse é o nosso intuito na nossa vida e esse canal, o desejo de Deus é que aqui seja uma ponte que possa fazer a conexão entre você e Deus, que possa entregar a palavra do Senhor na tua vida e através disso você sinta o desejo de buscar mais o Senhor, de estar mais perto dele e de permitir que Deus transforme a sua vida. E eu quero convidar você a nós estarmos refletindo hoje sobre uma nova estratégia de Deus para a sua vida. Deus sempre nos dá estratégias eficientes para lutarmos nas batalhas que nos permite enfrentar. Então, aguarde com paciência os sinais e o direcionamento do alto para entender qual arma deve ser utilizada em cada circunstância. A Bíblia nos conta que Josué e guerreiros de Israel foram lutar contra os amalequitas. A estratégia utilizada foi inusitada. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Está lá em Êxodo 17, verso 11. O ato de manter as mãos levantadas representa o poder da oração e da adoração ao Senhor. Armas infalíveis nas mãos do cristão. Então, independente da situação que você esteja vivendo hoje, saiba que em qualquer luta pode levantar as mãos e clamar o nome do Todo-Poderoso. Paulo ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, o seguinte: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Essa é a estratégia de Deus para você. Ore mais e reclame menos, pois pela oração você vai vencer essa batalha segundo a estratégia que o Senhor lhe der em cada ocasião. E eu quero declarar com você a nossa frase de hoje que diz: Deus lhe dará estratégias em meio às batalhas da vida. Uma nova estratégia de Deus para a sua vida. Todos nós, eu tenho certeza que você que me ouve, você já enfrentou alguma batalha, ou está enfrentando alguma batalha, ou possivelmente enfrentará. A nossa vida, ela é uma batalha. Batalhas mais leves, a gente vai vivendo a vida e a gente vai se dando conta de batalhas mais leves, batalhas mais pesadas, batalhas mais complexas, outras mais simples de se resolver. Mas assim, independente de qual seja a nossa batalha, a nossa luta, queridos, é esse entendimento, essa visão espiritual que o Senhor quer nos dar. Ele quer ampliar e apurar a nossa visão. Por quê? Quantos de nós não estamos diante de situações, de problemas e a gente não sabe o que fazer? A gente não sabe como agir, a gente não sabe como falar. E não é que você pense assim em que todas as situações da sua vida você vai ter respostas ou você vai saber agir. Não é isso apenas. Mas é a gente lembrar de onde a gente pode buscar. Lembrar de onde eu posso ir, a quem eu posso recorrer quando eu não tenho essa direção, esse entendimento, sabe? Então, o que Deus quer, queridos, de cada um de nós, principalmente você que está aqui todos os dias, escuta o devocional, tem um compromisso. Se você tem esse compromisso, se você está aqui todo dia, eu tenho certeza, algo do Senhor você quer.
Algo do Senhor você está buscando. E esse algo não é apenas coisas materiais, o cumprimento de promessas, a libertação da sua família, da salvação, não é isso. Essas coisas serão consequências da sua busca pessoal e individual com Deus. É por isso que eu sempre falo, porque eu tenho vivido isso e eu já vi algumas coisas na minha vida acontecerem quando o problema, o caos estava formado e Deus, não eu, porque eu não tenho capacidade nenhuma, mas Deus, pela misericórdia dele, me levou a olhar para ele, a trabalhar para ele, a servir, a estar no reino, continuar ativa para ele. Automaticamente, queridos, aquilo que eu desejava, aquilo que eu queria, aconteceu. Algumas coisas aconteceram. Algumas coisas me acompanharam, vieram até mim, sem eu precisar ir até elas. O que eu quero dizer é que esteja disposto, esteja disposta a se relacionar com o Senhor, a se aproximar de Deus, porque aí então, a partir da sua disponibilidade, da sua disposição, da sua entrega, do seu amor a Deus, ele vai te dar estratégias necessárias para cada situação da tua vida. Porque tem problemas que a gente vence falando, tem situações que a gente vence calado, tem situações que a gente vence se esquivando, né? Assim, dando um passo para trás. Tem situações que a gente precisa dar o primeiro passo, que a gente precisa romper. Eu não sei qual arma, qual a estratégia Deus vai te dar. A gente não vai ter essas respostas assim de imediato. Mas no decorrer do dia a dia, da vida com Deus, o relacionamento, desse aumento de conexão com o Senhor, o próprio Deus, queridos, ele forja em nós. Ele forja. Eu tenho certeza que talvez você já tenha passado por uma situação em que hoje você olha para trás e você diz assim: como é que eu passei por isso? Como é que eu suportei isso? Como é que. A gente fica se perguntando algumas coisas, né? E aí a gente lembra que aí a gente vai entender que não fomos nós, não foi o agir humano, foi Deus, era Deus, né? Então, a começar desse pequeno exemplo que eu citei aqui, a gente precisa entender isso. Deus, ele quer te dar uma nova estratégia para a sua vida. Ele quer te dar a estratégia, a arma certa para você vencer essa dificuldade, para você conseguir romper com isso que está acontecendo na tua vida hoje. O nosso texto, né, de referência, o Êxodo capítulo 17, verso 11, que ele retrata sobre essa questão, a estratégia que Deus usou para vencer aquela batalha ali específica. O texto vai dizer assim, Êxodo 17, 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque do debaixo do céu. Tudo que o Senhor faz, querido, tudo na nossa vida, acredite, existe uma estratégia para cada coisa, para cada situação, para cada problema, dificuldade, até coisas boas, até amizades, até relacionamentos, quer seja de amigo ou não, não importa. Para tudo, Deus ele vai usar uma estratégia. O próprio relacionar, né? O próprio estar socialmente com pessoas, você precisa de estratégia. Você não lida com uma determinada pessoa da mesma forma que você lida com outra. Nós somos diferentes e somos complexos. E quando eu digo complexo, não é complexidade de ruindade, não é isso. É complexidade porque somos diferentes. E o que é que eu quero dizer? Precisamos entender isso.
Se você não entende a lógica da coisa, se você não entende a lógica da convivência, dos relacionamentos, do que gira ao seu entorno, você não vai conseguir entender que esse problema aí específico, essa situação, essa pessoa que está na tua vida, esse trabalho, a sua família, né, as relações com a qual você está inserida, são meios por qual Deus ele vai enviar estratégias para que você possa vencer. O problema é que nós não atentamos para isso. Nós não olhamos dessa forma. E aí a gente vai lidando com as pessoas de igual para igual. A gente quer lidar com a pessoa A da mesma forma que eu lido com a pessoa B, com a pessoa C, D. E não é assim. Porque nós somos diferentes. Olhe para o seu corpo. Olhe para a sua mão. Você tem 5 dedos que nenhum deles são iguais. Então é algo tão lógico, é algo tão assim simples, mas que a gente se perde, mas que a gente se embaraça com essas coisas. A gente não quer compreender, né? Não quer levar para essa linha de raciocínio. Então, quando eu olho para esse texto de Êxodo, Deus poderia dar a vitória ali? Poderia, de uma outra forma, como ele já havia dado. Mas por que exatamente dessa história aqui Deus quis fazer dessa forma? Entende? Deus quis mostrar até o povo que estava ali que havia uma necessidade naquele momento de que se ganhasse aquela batalha em conjunto. Não foi apenas Moisés que venceu, mas foi Moisés com a colaboração de Arão e de Ur. Primeiro, eles assentaram Moisés, colocaram ele sentado numa pedra, e aí, além dele estar sentado, para que ele não cansasse, né, as pernas, o estar em pé ali o tempo todo, eles, cada um de um lado, eles sustentaram as mãos. Queridos, tem problemas, tem situações, tem guerras a qual você está vivendo que você não imagina. O quanto que Deus está sustentando a tua mão, o quanto que Deus está enviando pessoas e coisas para te sustentar de um lado e de outro. Às vezes quem te sustenta é seu filho, é seu cônjuge, é sua mãe, é seu pai. E eu não me refiro ao sentido dele estar junto. Às vezes nós estamos passando por um problema para que você possa entender. E às vezes nós temos uma pessoa pela qual a gente luta por essa pessoa, né? Quem é mãe aqui sabe. Qual é a mãe que vai se entregar tendo um filho pequeno, que precisa dar de comer, que precisa sustentar ali? Não vai se entregar. É claro que a gente sabe que tem exemplos aí diferentes, mas eu falo da grande maioria. Eu quero falar do que geralmente acontece, não das exceções. Então, assim, em tudo Deus ele vai levantar pessoas para, em meio às nossas guerras, sustentar as nossas mãos e nos lembrar de que, sim, você pode vencer sozinho. Há guerras que você vence sozinho com Jesus, com Deus, mas há guerras que você só vai vencer se você se permitir ser amparado por pessoas ou por coisas ou por situações. Às vezes você precisa se permitir ser amparado pela ajuda da igreja, pelo que o Senhor está te mostrando através da palavra dele, por um louvor, por uma oração, por alguém próximo. Eu não sei. Tudo isso que eu falei são estratégias, são meios pelo qual o Senhor vai usar para que você se aproxime dele, para que você olhe e volte para a sua essência, que é adorar o seu Criador, que é se render ao seu Criador. É esse o desejo de Deus, queridos. Então, assim, tá passando por uma situação, tá passando por uma luta, por uma dificuldade, né? Algumas pessoas eu vejo que falam, solicitam oração pela sua família. Todo mundo, todos nós temos problemas familiares. Mas eu quero te dizer uma coisa: o problema de hoje que você está passando, busque em Deus, olhe, se concentre ao seu redor no que está acontecendo. E perceba que Deus possivelmente ele já mandou uma forma de você lidar. Ele já te disse como você deve passar por isso. Às vezes o Senhor está te dizendo, fica mais calada, aquieta-te, né? E você está achando que você precisa agir, que você precisa fazer, porque eu preciso estar em movimento, porque a fé é ação. Às vezes o Senhor está te dizendo, a única ação que eu quero que você tenha é descansar, é confiar. Porque sim, por mais que o descanso, que o confiar pareça ser algo supérfluo, né? Ou algo, sabe, que não tem valor, mas exige muito. Confiar em Deus exige e exige muito, porque a nossa mente, a nossa natureza, nós não fomos criados para esperar.
Não fomos criados para estar na dependência de Deus. Nós somos criados para agir, para acontecer, para sermos protagonistas da nossa história, para brilhar, para avançar, para conquistar. E tá tudo certo. Agora, quando nós temos Deus como nossa prioridade, Ele é que diz aquilo que vai ser feito na nossa vida. É o Senhor que vai reger as coisas. E nós precisamos tão somente apenas discernir a voz do Espírito de Deus com a nossa voz. Então, que o Senhor nos dê essa sabedoria hoje, que Ele nos dê esse entendimento e que você consiga identificar as estratégias que o Senhor está te dando para vencer as batalhas da tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.